Introdução à primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Autoria. A autoria da primeira carta tem sido tradicionalmente atribuída ao apóstolo Paulo. A carta tem no início identificando explicitamente o apóstolo Paulo como seu autor e apresenta-se como uma correspondência pessoal dirigida a Timóteo. Desde os primeiros séculos da história cristã, a igreja recebeu essa carta como genuinamente do apóstolo Paulo. Escritores antigos como Irineu, Clemente e Tertuliano citaram a carta como uma obra autêntica do apóstolo Paulo, contribuindo para sua ampla aceitação no cânon do Novo Testamento. A partir do século XIX, diversos estudiosos passaram a questionar a autoria paulina das chamadas cartas pastorais, que é composta de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Os principais argumentos apresentados concentram-se em diferenças de vocabulário, estilo literário e organização eclesiástica quando comparados às cartas paulinas consideradas indiscutíveis. Alguns pesquisadores observam que 1 Timóteo utiliza um número significativo de palavras ausentes em outras cartas paulinas e apresenta uma estrutura ministerial aparentemente mais desenvolvida, com referências detalhadas a bispos, presbíteros e diáconos. Segundo essa perspectiva, a carta refletiria uma fase posterior da história da igreja. Apesar dessas objeções, muitos estudiosos continuam defendendo a autoria paulina. Argumenta-se que diferenças de vocabulário podem ser explicadas pelo tema específico da carta, pelo destinatário particular e pela evolução natural do ministério do apóstolo. Além disso, a natureza pastoral do documento exige terminologia diferente daquela encontrada em cartas dirigidas a igrejas inteiras. A riqueza das informações pessoais sobre Timóteo, a coerência com a tradição histórica da igreja primitiva e a forte conexão teológica com outras cartas paulinas continuam sendo argumentos relevantes em favor da autenticidade da carta. Dessa forma, a autoria paulina permanece sendo a posição predominante entre estudiosos e conservadores. A data de composição. A data de composição da carta depende diretamente da questão da autoria e da reconstrução cronológica da vida do apóstolo. A posição tradicional sustenta que a carta foi escrita após o período descrito no livro de Atos, provavelmente entre os anos 62 a 65. Segundo essa interpretação, o apóstolo Paulo teria sido libertado de seu primeiro encarceramento em Roma, realizado novas viagens missionárias e posteriormente escrito a carta enquanto desenvolvia atividades missionárias em outras regiões do Império Romano. Essa hipótese é necessária porque as circunstâncias descritas em 1 Timóteo não se encaixam facilmente na narrativa de Atos. A carta pressupõe que o apóstolo deixou escrito em 1 Timóteo
as questões que não se encaixam facilmente na narrativa do livro de Atos. A carta pressupõe que o apóstolo Paulo ele prosseguia a viagem para outras localidades. Como não existe registro desse evento no livro de Atos, muitos estudiosos concluem que ele ocorreu após o término do relato de Lucas. Nesse cenário, a carta representa uma importante fonte de informação sobre os últimos anos do ministério do apóstolo. Os críticos da autoria paulina frequentemente propõem datas mais tardias, situando a composição entre os anos 80 e 100. Eles argumentam que a organização eclesiástica descrita na carta reflete um estágio posterior do desenvolvimento da igreja. Essa posição enfrenta dificuldades relacionadas à recepção precoce da carta pela igreja primitiva. A data tradicional, situada na década de 60, continua sendo amplamente aceita por estudiosos que defendem a autenticidade paulina e oferece uma explicação coerente para o contexto histórico da carta. Os destinatários. A carta é dirigida a Timóteo, uma das figuras mais importantes do círculo missionário paulino. Timóteo era filho de uma mãe judia, cristã e pai grego, tendo sido convertido provavelmente durante o ministério do apóstolo em Listra. Desde cedo destacou-se por sua maturidade espiritual, fidelidade e dedicação ao Evangelho, tornando-se um dos principais auxiliares do apóstolo em suas viagens missionárias. Ao longo dos anos, Timóteo desempenhou funções de grande responsabilidade em diversas igrejas. O apóstolo frequentemente o envia como representante apostólico para resolver problemas, fortalecer comunidades e transmitir instruções pastorais. Na ocasião da redação de 1 Timóteo, ele encontrava-se em Éfeso, exercendo liderança em uma igreja estratégica e influente. Sua tarefa incluía combater falsos ensinos, promover a ordem e fortalecer a saúde espiritual da comunidade cristã. Embora a carta seja dirigida diretamente a Timóteo, seu conteúdo possui clara dimensão eclesiástica. As instruções fornecidas dizem respeito à vida da igreja, à escolha de líderes, ao cuidado com diferentes grupos de membros e à preservação da sã doutrina. Por essa razão, a carta ultrapassa o âmbito de uma simples correspondência privada e torna-se um manual pastoral destinado a orientar líderes cristãos em diversas gerações. O propósito da carta. O principal propósito da carta é orientar Timóteo em seu ministério pastoral na igreja de Éfeso. O apóstolo deseja que seu cooperador saiba como agir diante dos desafios enfrentados pela comunidade cristã. A carta procura fornecer instruções claras sobre liderança, doutrina, disciplina e organização eclesiástica, capacitando Timóteo a exercer seu ministério com sabedoria e firmeza. Outro propósito fundamental consiste em combater os falsos ensinos que ameaçavam a igreja. Paulo demonstra profunda preocupação com indivíduos que promoviam especulações, genealogias e interpretações inadequadas da lei. Esses ensinamentos desviavam os crentes do Evangelho e produziam controvérsias inúteis.
o apóstolo enfatiza a necessidade de preservar a sã doutrina como fundamento indispensável da vida cristã. Além disso, a carta procura estabelecer padrões para a vida comunitária da igreja. O apóstolo Paulo aborda temas relacionados ao culto público, à oração, ao papel dos líderes, ao cuidado com viúvas, ao relacionamento entre diferentes grupos e ao testemunho cristão diante da sociedade. Seu objetivo é garantir que a igreja funcione de maneira ordenada, refletindo a santidade e a verdade do Evangelho em todas as áreas de sua existência. O contexto histórico. O contexto histórico da carta corresponde a uma fase importante da expansão do cristianismo no primeiro século. As igrejas fundadas pelo apóstolo estavam crescendo em número e influência, mas também enfrentavam desafios relacionados à preservação da doutrina apostólica. À medida que o cristianismo se espalhava pelo mundo, surgiam interpretações divergentes e movimentos que ameaçavam a unidade da fé. A cidade de Éfeso ocupava posição central nesse contexto. Como capital da província romana da Ásia, era um importante centro comercial, cultural e religioso. Seu famoso templo, dedicado à deusa Ártemis, atraía visitantes de diversas regiões do império. O ambiente religioso pluralista da cidade favorecia o surgimento de ideias sincréticas e práticas espirituais variadas, criando desafios específicos para a igreja cristã local. Outro aspecto relevante era a necessidade de liderança organizada. À medida que as comunidades amadureciam, tornava-se essencial estabelecer critérios para a seleção de líderes e para a administração da vida eclesiástica. A carta reflete esse momento de consolidação institucional, demonstrando preocupação com a continuidade da missão apostólica e com a preservação da verdade cristã em meio às mudanças históricas. A estrutura literária. A estrutura da carta apresenta uma organização temática voltada para questões pastorais e eclesiásticas. Após a saudação inicial, o apóstolo introduz imediatamente o problema dos falsos mestres e destaca a importância da sã doutrina. Essa preocupação funciona como um dos temas unificadores de toda a carta. As seções centrais abordam diversos aspectos da vida cristã. Paulo apresenta instruções sobre oração pública, comportamento no culto, qualificação de bispos e diáconos, cuidado pastoral e responsabilidade ministerial. O apóstolo alterna orientações práticas com reflexões teológicas, demonstrando que a organização da igreja deve estar fundamentada na verdade do Evangelho. A parte final concentra-se em exortações pessoais dirigidas a Timóteo. O apóstolo incentiva seu cooperador a permanecer firme na fé, a combater o bom combate e a servir como exemplo para os crentes. A carta encerra-se com advertências contra o amor ao dinheiro e com um chamado à fidelidade doutrinária, reforçando os principais temas desenvolvidos ao longo do documento. A teologia da carta. A teologia está profundamente centrada
na relação entre verdade doutrinária e vida prática. O apóstolo Paulo insiste que a sã doutrina não é mero conhecimento intelectual, mas fundamento para uma existência transformada. A verdade do Evangelho deve produzir piedade, amor, pureza e serviço fiel a Deus. Outro tema fundamental é a doutrina da igreja. A comunidade cristã é descrita como casa de Deus, igreja do Deus vivo e coluna, fundamento da verdade. Essas imagens ressaltam tanto a responsabilidade da igreja em preservar o Evangelho, quanto sua importância no plano redentor de Deus. A organização eclesiástica não é vista como questão secundária, mas como instrumento para o cumprimento da missão divina. A cristologia da carta também merece destaque. O apóstolo apresenta Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, aquele que se entregou em resgate por todos. A salvação é descrita como resultado da graça divina manifestada em Jesus. Essa mensagem permanece no centro da identidade cristã e serve como base para todas as demais instruções pastorais presentes na carta. Principais dificuldades interpretativas. Uma das principais dificuldades interpretativas da carta envolve a natureza dos falsos ensinos combatidos pelo apóstolo. Os estudiosos divergem quanto à identificação precisa dessas doutrinas. Alguns sugerem influências judaicas, outros apontam para formas iniciais de gnosticismo, enquanto outros defendem uma combinação de diferentes correntes religiosas presentes em Éfeso. Outra questão amplamente debatida refere-se à autoria da carta. As diferenças de vocabulário, estilo e estrutura eclesiástica continuam alimentando discussões acadêmicas sobre a origem do documento. A resposta a essa questão influencia significativamente a interpretação histórica e teológica da carta. Também existem debates relacionados às instruções sobre liderança e papéis na igreja. Passagens que tratam da participação feminina no ensino e da qualificação dos líderes têm sido interpretadas de maneira distintas por diferentes tradições cristãs. Essas discussões continuam exercendo grande influência sobre a teologia prática e a organização eclesiástica contemporânea. A primeira carta a Timóteo permanece extraordinariamente relevante para a igreja hoje, porque oferece princípios fundamentais para a preservação da sã doutrina, a formação de líderes piedosos e a organização saudável da comunidade cristã. Em uma época marcada por pluralismo religioso, relativismo moral e desafios relacionados à liderança espiritual, a carta recorda a importância de permanecer fiel ao Evangelho apostólico. Sua ênfase na verdade, na piedade, na responsabilidade pastoral e no testemunho público da igreja continua fornecendo orientação indispensável para cristãos e líderes que desejam servir a Deus com fidelidade e integridade nos dias atuais.